Olá, olá, olá! Fique muito à vontade, como se você estivesse chegando na casa de um amigo enquanto ele prepara uma comida deliciosa para vocês dois. Este é o podcast do Jeito que a Vida Vem em um novo formato, porque agora ele está em vídeo. Se é a primeira vez que você está me vendo, eu me chamo Norton, eu sou psicólogo, eu atendo individualmente e também em terapia de casal, com foco na população LGBT. É uma alegria e uma satisfação enorme te receber aqui, que é o nosso canto, para a gente poder pensar alguns acontecimentos do jeito que a vida vem. Como é que a vida veio para você nesses momentos? Como é que ela tem vindo até aqui? O episódio de hoje, eu fiquei pensando numa frase que ela me pegou de jeito, e sei que não foi só comigo, porque muitas outras pessoas também estiveram imersas nesses acontecimentos, que é quantas vezes são, que é quantas vezes a gente tenta reanimar um corpo até que a gente decida de que já não existe mais vida sobre ele. Quantas são as tentativas de a gente reanimar uma relação até que a gente percebe de que já também não existe mais vida naquela relação. E a gente pode ampliar isso para uma relação que seja de trabalho, uma relação de amizade, ou mesmo uma relação de um namoro, um noivado, um casamento. E isso foi um assunto de que durante a última semana veio chegando muito para mim, tanto com amizades próximas, mas também no consultório, com pessoas que estavam sob os meus cuidados. E acho que é importantíssimo a gente relembrar de que, particularmente, eu até acho, de que essa é uma das experiências mais dolorosas que a gente passa ao longo da nossa vida. Porque essa espécie de um luto de algo que a gente sabe que acabou, mas que a gente ainda tenta fantasiar de uma maneira ainda tanto destrutiva, que é ficar vislumbrando como é que teria sido se eu não tivesse tomado essa tentativa. Mas acho que a gente pode organizar melhor isso por etapas, assim. Eu estive em contato com uma pessoa, a gente estava conversando sobre como era que foi esse momento de decisão do término. E uma coisa que é muito importante lembrar é de que quase nunca esse relacionamento termina no dia que ele termina, no dia que a pessoa decide que ele vai terminar. Quase nunca é nesse momento de que a relação acaba. A relação geralmente ela foi acabando bem antes. Ela acabou há alguns meses, ou às vezes até alguns anos. Só que a pessoa foi insistindo, ela ia reanimando, ela ia usando aquele desfibrilador da relação, se é que ele existe, para tentar encontrar alguma vida naquele corpo que talvez já não se mexia mais. E particularmente tem outras ocasiões e que elas também são dolorosas, mas que eu vejo que não é todo mundo que está falando, ou não vejo muitas pessoas falando sobre isso, que são os términos de amizade, amizades terminarem. E eu lembro exatamente de um momento, quando eu estava conversando com uma amiga, e eu falei, porque eu tinha uma ex-amiga. E ela até assim, se virou pra... ajeitou a postura até para falar comigo. E foi a primeira vez que eu percebi no meu corpo como era que meu corpo se comportava quando eu falei minha ex-amiga. Porque isso também promoveu uma resposta diferente para mim. Saber de que aquela que eu costumava chamar de amiga, agora ela continua nas minhas memórias, só que agora sendo chamada de ex-amiga. Porque a gente tem ex-namorado, ex-chefe, ex-determinado vínculo, mas ex-amigo é mais difícil de admitir. E parte do mesmo princípio, de que a amizade, de que a relação, ela compõe um organismo vivo. Ela é parte de um vivo que a gente precisa alimentar. Do mesmo jeito que a gente precisa alimentar plantas com água ou com algum tipo de substrato específico, quando a gente precisa alimentar os animais que estão sob os nossos cuidados, por exemplo, quando a gente precisa se alimentar, quando a gente precisa alimentar alguém, a relação também precisa de alimento, precisa de nutrição, porque senão naturalmente morre. E aí a gente já imagina como é que é o segmento desse assunto, inclusive. Que nós e tudo que existe à nossa volta vai terminar. Fatalmente vai acabar. Porque a nossa vida tende ao fim. Tudo acabará em algum momento. Tudo tende ao fim, ao término. E aí agora pode até ter pesado o clima, mas a ideia, eu juro que não era essa. É que a vida às vezes vem de uma maneira mais pesada.
Mas eu quero que você possa se perceber diante de, já que tudo vai chegar ao fim, faz sentido eu adiar esse fim? Será que está fazendo sentido eu insistir em algo de que eu já estou vendo o fim se aproximando? Porque o fim sempre virá. Será que eu já estou no momento de enxergar o fim? Com que distância? Aí se a gente estiver pensando num processo de término de uma relação, de que é o que muitas pessoas chegam até mim para a gente poder entender, né? Seja na terapia de casal, enquanto um casal ainda quer tentar, enquanto uma das pessoas desse casal ainda quer tentar, ou seja, quando de fato na terapia individual a pessoa que terminou e está no processo doloroso do término, porque é característico de ser doloroso o término. E aí a gente precisa entender de que momento foi que essa pessoa percebeu de que o término já estava se aproximando. Por quanto que ela insistiu, porque às vezes essa é uma resposta que ela precisa ter com ela. Geralmente, vamos pensar aqui, quando Fabrícia decidiu se separar, em que momento foi que ela entendeu de que aquela relação estava perdendo sentido para ela? Quanto tempo ela investiu? Porque se for Fabrícia que tenha pedido esse término, que tenha anunciado, que é uma palavra que eu gosto mais de utilizar, que tenha dito para seu companheiro, para sua companheira, de que ela não queria mais continuar, o desejo dela não estava mais naquela relação, o desejo dela estava orientado para uma outra coisa, quanto tempo ela se deu conta disso? Porque é muito comum que nesse momento ela se sinta culpada e responsável pelo sofrimento da outra pessoa, já que ela é bem habilidosa em ignorar o próprio sofrimento e também em desvalorizar os próprios esforços. E esse é um detalhe de que ela precisa se dar conta, porque já que o fim virá, em que tempo ela percebeu para ela ficar mais rápida, mais ágil e mais habilidosa e não precisar ter que insistir tanto, porque o fim, de fato, é o nosso destino. A gente vai terminar. E aí em si, conseguir enxergar alguma beleza no término, nas coisas que terminam. E aí vocês podem pensar, poxa, Norton, mas você está falando de algo que é bastante doloroso, que é terminar uma relação, que é terminar qualquer coisa é bastante dolorosa. E aí eu quero lembrar de que sim, mas também existem novos começos para todos os fins. Novos começos para todos os fins. Esse também é uma lei natural. E a partir do momento de que uma determinada coisa se encerra, uma outra coisa imediatamente se inicia. Se a gente estiver dando um exemplo, vamos pensar no exemplo de uma graduação. A partir do momento de que você se forma, que você cola seu grau, que você assina seu diploma, que você agora está formado, uma graduação acabou, imediatamente a sua formação ou sua profissão iniciou. E pode ser que tenha iniciado também o seu desemprego, que é natural. No momento que você recebe, dificilmente você vai estar empregado no minuto seguinte. Pode passar um período ali de desemprego. Um momento em que uma relação acabou, aí acho que é importante a gente perceber o que virá em um cenário previsível, próximo, mais doloroso ou não tanto assim, mas às vezes é o que a pessoa consegue enxergar naquele momento, né? É a lente que ela é capaz de ver, é dor e é sofrimento, mas é impossível enxergar o que tem além, que agora, por eu estar com minha visão enevoada, né, com névoas na minha visão, eu não estou conseguindo ver, mas que em outro momento será importante que eu lembre de que é possível passar por isso também. Embora cada término tenha sua dificuldade, embora cada finalização de cada evento tenha a sua dor, mas ainda assim não dá pra gente desacreditar de que isso não vai acontecer e que também a gente não vai acabar passar por ela mesmo. Porque existe um fenômeno que é você sempre será capaz, ou quase sempre será capaz, na verdade, de conseguir avaliar tudo aquilo que você vai perder, tudo aquilo que já acabou. Porque é comum que exista ainda, inclusive, até uma certa romantização de eita, mas se eu decidir terminar isso aqui agora, eu acho que eu vou perder isso, 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 isso. Você tem um inventário. Mas é importante que você possa exercitar o que você tem a ganhar. E eu estava acompanhando também, conversando com uma outra amiga, que estava com uma questão com uma colaboradora da sua empresa, com uma trabalhadora da sua empresa,
que ela estava querendo demitir, mas o que estava pesando para ela era, poxa, mas ela é o único sustento da casa, ela é a única pessoa que vai trazer dinheiro para sua família e eu me sinto mal em ter que demiti-la, porque não sei em que condições essa família vai estar. E olha, então, ela tem um motivo justificável, é louvável. Se ela fala isso em outros ambientes, alguém diria, poxa, realmente é complicado. Só que ela tá conseguindo saber o que que ela vai perder. Ah, ela vai perder uma funcionária, ela vai perder alguém que tinha a sua habilidade, que fornecia uma ajuda, né? O trabalho dela era eficiente para aquele setor, para aquela área, e que ela não vai ter mais. Só que colocando essa pessoa para fora, demitindo, ela tem a chance de, com esse conhecimento que foi adquirido, com esse conhecimento que foi acumulado, ela conseguir contratar uma nova pessoa com um novo treinamento e aí provavelmente uma nova família também será beneficiada fruto desse trabalho com o salário. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitas coisas a perder, a gente também tem muitas coisas a ganhar. E essas muitas coisas que a gente tem a ganhar, a gente precisa exercitar. E aí eu falo isso durante o processo terapêutico, né, para quem está comigo, que é fazer esse exercício da esperança, porque a esperança ela não é inata, a esperança ela não está com a gente colada, como se fosse nossa companheira, nosso amigo o tempo inteiro. A gente também precisa exercitar a esperança, precisa exercitar essa expectativa de eu acredito, eu acho que isso daqui pode acontecer, eu torço para que isso aconteça e passar a enxergar a vida como um grande desdobramento de processos. A gente está sempre iniciando e fechando um processo, iniciando e fechando um processo. Porque a vida existe esse imperativo que é o fim, tudo tenderá ao fim, as coisas terminarão. Você pode até ficar com a dúvida assim, poxa, então se eu sei de que o meu relacionamento vai chegar ao fim, será que não é melhor acabar logo? Já que ele vai chegar ao fim em algum momento? E eu não sei se a resposta seria uma ideia mais absoluta, né? Que acabe agora. Mas poder pensar de sim, se eu sei que vai acabar, eu estou sentindo de que o momento é esse, ou esse momento do término chegará bem mais à frente. E eu quero que você se lembre, inclusive, de que o término ele pode vir por decisão, quando uma das pessoas envolvidas ou mais, né, pessoas envolvidas decidem terminar, seja por uma fatalidade de que a gente nem sempre vai conseguir se proteger, né? Ou quase nunca, mais uma vez, a gente vai conseguir se proteger. Então tudo acabará, nesse caso de uma relação, seja por uma fatalidade, seja por uma decisão. Mas a permanência eterna, ela praticamente não vai existir. E eu estou falando de um quesito também, inclusive, de amizade. Existia uma amizade, existia um amor, existia uma entrega, existia uma autenticidade, uma confiança durante um determinado momento, até que aquilo perdeu sentido. Só que fatalmente, quando você perceber de que aquilo tudo estava acontecendo, dói. Só que ao mesmo tempo, quando a gente deixa ir, quando a gente faz com que o fluxo da vida siga livremente, sem precisar tanto das nossas interferências, a vida vai ficando mais leve para todo mundo e a gente acaba se desprendendo da ideia de o que poderia ser se eu tivesse continuado para o que pode acontecer a partir de então com essa decisão difícil que eu acabei de tomar. E aí seja uma mudança de carreira, seja sair do próprio país, seja tentar uma área nova, um trabalho novo, um outro lugar. Também, porque dá medo mesmo mudança. Só que ainda assim é preciso encontrar qual é o que a gente precisa de suporte. O que a gente precisa fazer para continuar dando conta desse recado, que já não era a experiência mais fácil do mundo. Mas o que a gente tem, com quem a gente pode contar e entender de que existe uma temporalidade. E especialmente nos términos, assim como a gente sabe de que não é naquele dia que terminou, no dia que se declara o término, e ele também não é o último. Ele nem é o primeiro, nem ele é o último, porque a gente vai terminando a cada vez. A cada momento que determinados eventos venham a acontecer, é elaborado um novo término. Vai se terminar de novo aquela relação, porque aquela relação vai deixando de ser conhecida, porque a gente costumava achar que era amigo, costumava achar que era namorado, costumava achar que era o marido, para se tornar uma relação com uma pessoa até então desconhecida, que é essa versão sem relação. A gente não sabe exatamente
como que é essa pessoa, porque quase sempre todo mundo foi conhecendo ainda naquele evento de uma certa amizadezinha, que depois virou um flerte, que depois virou um namoro, que depois virou um casamento. Então a gente conheceu aquela versão daquela pessoa, a gente não conheceu a versão pós-término. Então nem a sua versão pós-término com aquela pessoa é conhecida, nem a versão daquela pessoa pós-término contigo também é conhecida. Então a gente também precisa abrir um imaginário de que aquela relação passará por adaptação. Aquela pessoa você costumava achar que conhecia, quando na verdade você já nem conhecia tanto assim. Até mesmo por você mesma, ou por você mesmo, né, que estiver aqui me assistindo. Quando a gente olha para esse panorama, a gente percebe de que é possível exercitar a esperança para encontrar alguma beleza no fim. Existe uma beleza na permanência, mas também existe uma beleza do fim, porque quase sempre essa beleza do fim é também a beleza do recomeço. Eu tenho uma amiga, Sara, que ela escreve no Substack, né, numa newsletter. E hoje ela escreveu, né, sobre essa newsletter e ela falou sobre o hábito de pintar as unhas. E falou também sobre quando ela fez a esmaltação em gel, que deixa a unha pintada por mais tempo. Quando a graça, às vezes, pode estar sendo em você trocar de esmalte, em ver o esmalte descascar e formar um desenho particular, único, só seu. E às vezes esse voto de renovação precisa ser feito de tempos em tempos, né? A cada semana, a cada 15 dias. E às vezes a gente querer esticar muito vai perdendo um pouco da beleza da coisa. Porque a gente vai deixando de ter aquela pessoa como um grande companheiro de vida, repleto de desejo, para encontrar alguém que já não se quer mais tanto assim. Alguma coisa que está durando demais e não precisava durar tanto. E aí se abrir de fato para novos começos, para novas jornadas, e sabendo de que existe essa temporalidade, inclusive para o sofrimento, porque ele também está fadado ao fim. A gente não vai conseguir fazer as coisas durarem para sempre, e nem vai conseguir fazer as coisas durarem mais do que elas precisam durar. Porque isso coloca a gente em um estado de um pseudo-controle que só existe na nossa cabeça. De um pseudo-controle do sentimento do outro, do desejo do outro, do nosso sentimento, do nosso desejo, como se a gente não fosse se confundir, como se a gente também não fosse errar, como se a gente também não pudesse mudar de ideia. E eu acolho as pessoas que chegam até mim, porque elas também estão em dúvidas, e elas também estão pensando, elas também estão querendo mudar de ideia. E mudar de ideia é um direito. A gente tem o direito de se arrepender, a gente tem o direito de errar, a gente tem o direito de mudar de ideia. E cada um de nós, tanto eu quanto você que está aqui me assistindo, que está me ouvindo também, que a gente possa celebrar esse nosso direito, porque senão a gente vai ficar refém da aprovação de uma outra pessoa. E a gente vai precisar de que essa outra pessoa conceda esse direito quando é nosso, e a gente precisa fazer um bom uso dele, reconhecendo em sua totalidade a nossa vulnerabilidade humana. Somos seres frágeis. Nós somos um dos mamíferos que mais demoram para conseguir a nossa independência. Nós somos seres frágeis, inclusive porque as nossas garras, as nossas defesas, elas são um tantinho ineficientes, né, para uma sobrevivência numa selva, por exemplo. E a gente precisa de contato com outras pessoas. A gente precisa estar em uma relação para que a gente consiga lidar melhor com diversos fenômenos da vida. Então, se você é uma pessoa que está passando por um término agora, a primeira coisa que eu queria te dizer é: respira, que vai passar. E eu não sei quando, nem sei de que jeito, nem sei o tamanho da sua dor, mas eu sei que está doendo e é importante você poder respirar e entender que talvez esse seja o melhor passo que você tenha dado para você, pela outra pessoa, ou até mesmo pela relação, enquanto você deu conta, enquanto você sabia. Por mais que você esteja se questionando se era a hora, se era o momento, se era o motivo, provavelmente ele era e ele não está sozinho. Provavelmente você também já passou por isso antes, em diversos outros momentos, que você foi ignorando, porque você estava achando que suportava mais, em que percebeu que já não poderia suportar tanto mais.
Acredito que dentro de um centro cirúrgico, ou dentro de uma unidade hospitalar em que alguém passa por uma parada cardiorrespiratória, acredito que em algum momento alguém chega e diz: não dá mais, a gente já fez toda a manobra, não existe mais vida, a gente não consegue mais intervir. Ou seja, no tratamento de uma doença, é impossível a gente entender que por mais que isso também envolva um sofrimento, mas também continuar e fazer todo esse esforço sozinho, sozinha, também exige uma camada de energia que talvez você já não tenha mais porque já tenha utilizado muito mais. Então, fazer esse panorama de passado, de presente, com uma certa orientação e esse exercício de esperança para o futuro. E, inclusive, entender de que a gente não termina de uma vez só, a gente vai terminando em vários outros momentos. Se isso estiver acontecendo com você, eu espero que logo, em breve, você fique bem, que você passe por esse momento, que você consiga ser uma pessoa diferente desde então e que você possa ser agraciada pela vida por dois fenômenos que eu acho eles muito bons quando acontecem, que é poder você encontrar braços fortes enquanto seu corpo está vulnerável e que você possa ser o braço forte do corpo de alguém que está vulnerável. Que nesse momento também de sofrimento você possa encontrar esses braços fortes para te acolher, para que daqui a pouco você possa estar forte para uma outra pessoa e que não desista da vida, que não desista de novos começos e que a esperança seja um exercício para você também. Foi isso. Tô com uma gostosa sensação de mais um episódio no ar, com um tema muito sensível, muito delicado, que precisa-se de um cuidado também para a gente poder tratar aquilo que dói. Se você gostou do meu conteúdo, por favor, você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando um novo episódio for lançado. E comenta aqui como é que esse podcast chegou para você, como esse episódio chegou para você. Envia para um amigo que talvez esteja precisando. Se você puder, me avalia na plataforma, dando as suas estrelas e a sua joinha. Eu vou ficando por aqui. Foi desse jeito que a vida veio para mim. Como é que ela veio? Como é que ela chegou para você? Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau!